essa geração que fica muito conectada e às vezes acaba se distanciando das atividades físicas, e isso pode trazer prejuízos, né, a longo prazo. Então esse também é um fato que essa geração acaba passando, né, que acaba se distanciando um pouco dessas brincadeiras de rua e acabam ficando mais presas dentro de casa, né, não veem tanto a luz do dia, não pegam sol. Então é uma característica um pouco diferente das gerações anteriores. E também para as meninas, né, existe muito essa comparação com as mulheres que têm os corpos perfeitos nas redes sociais, né? Tem pessoas vendendo o estilo de vida perfeito, o corpo perfeito, a casa perfeita, e isso também tem impactado na forma como alguns jovens, né, alguns adolescentes percebem os estudos. Muita gente acaba se questionando, por que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara, por que eu tenho que aprender história, isso não vai me adiantar nada, né, isso não vai acrescentar em nada na minha vida, eu tenho que estudar outras coisas que vão me ajudar a ganhar dinheiro, que vão me ajudar a enriquecer. E isso é muito difícil, né? Porque infelizmente esse jovem às vezes não tem uma maturidade para entender e perde um pouco dessa noção de processo, porque na vida real tudo tem o seu tempo, a gente precisa fazer uma construção que tem um começo, um meio e um fim, e o jovem acaba tendo acesso a esses vídeos curtos e rápidos e às vezes não consegue compreender que a realidade não acontece dessa forma como nos vídeos do TikTok, por exemplo, né? Então, infelizmente, os adolescentes acabam perdendo um pouco dessa noção e não se sentem tão motivados para aprender esses conteúdos que acabam sendo ensinados na escola. E muitos deles também têm uma curiosidade muito grande e acabam pesquisando por temas específicos que são do interesse deles e que eles conseguem ter acesso, né, no Google, através da inteligência artificial, e eles conseguem realmente entender alguns assuntos de uma forma muito mais profunda do que alguns adultos que talvez nunca pararam para se questionar, que nunca buscaram por alguns temas específicos, mas que para essa geração é muito interessante e desperta muito essa curiosidade. E outro tema também, né, que é importante de falar, que cada vez mais tem crianças sendo diagnosticadas com TDAH, e obviamente que o TDAH existe, né, não vou contrariar esse fato, mas também é importante que a gente reconheça que esse excesso de estímulo, esse excesso de conexão com as telinhas também faz com que a pessoa acabe tendo uma dificuldade maior de concentração. Então é realmente muita informação para esse cérebro processar e muitas vezes a criança ou adolescente não consegue fazer esse filtro. Então é interessante também de perceber, né, até que ponto será que é um TDAH e até que ponto que é um excesso de estímulo de tecnologia e uma falta de estímulo para conexões reais, né, para conexões que acontecem de uma forma um pouco mais humanizada. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Não sei se vocês têm mais alguma consideração, algo que não foi falado sobre a geração alfa, que vocês gostariam também de contribuir. Aqui a Carol falou que no projeto de atletismo cada vez tem menos interesse dos adolescentes. Sim, né, tem sido bem comum, né, que os jovens acabem se interessando mais por atividades que tenham a ver com a tecnologia. Rafaela, corta para os dentistas que calculam o triângulo, retângulo dos aparelhos. Ok. Certo. Então, essa geração é uma geração que realmente promete muito, pensando em termos de tecnologia. É uma geração que tem tudo para se desenvolver, para trazer muita novidade para os dias de hoje, mas também é uma geração que precisa ser olhada, né, com um pouco mais de atenção e que seja possível criar um pouco mais de conexão com essas crianças e com esses adolescentes. Porque outro ponto também, né, importante de mencionar é a respeito da pandemia, que foi aí um divisor de águas na vida de todo mundo,
mas para essas crianças e esses adolescentes que passaram por esse momento, que precisaram ter um isolamento, principalmente nessa fase da vida, que é importante buscar essa interação, isso também ocasionou, né, em consequências. Hoje eu atendo alguns adolescentes que têm muita dificuldade de sair de casa, que têm dificuldade de socializar e percebem que esse comportamento acabou mudando depois da pandemia. Muitos jovens também ficaram sozinhos dentro de casa, né? Não podiam ir para a escola. Os pais às vezes não deixavam ter acesso à rede social, também a WhatsApp, esses aplicativos de interação. Então são crianças que ficaram muito sozinhas. E por mais que os pais estivessem trabalhando em casa, eles estavam trabalhando. Então às vezes não tinham muito essa possibilidade de dar atenção para esses adolescentes e para essas crianças. Então hoje existe também essa característica de que esses jovens, esses adolescentes acabam que cresceram muito mais sozinhos. Então eles aprendem a viver de uma forma um pouco mais individualizada do que as anteriores, né, do que as gerações anteriores, também por conta da pandemia. Então é importante de pensar em momentos de interação, de conversa, de conexão com essa geração, para que aos pouquinhos também eles consigam sair um pouco mais das telas. Obviamente que essa é a realidade deles e o mundo tem exigido cada vez mais de todos nós que a gente se mantenha conectado, mas também é importante de proporcionar esses momentos de interação real, porque isso também vai fazer toda a diferença na vida dessa criança e desse adolescente. E a respeito também da forma como a gente constrói, né, as nossas próprias emoções, muito através do outro. Então é através do outro que eu descubro qual é o meu limite, é através do outro que eu descubro o que é sentir raiva, como que eu vou controlar essa raiva, né, como que eu sinto felicidade com o outro, o que é uma amizade. Isso a gente só consegue descobrir nas interações. Então é importante de proporcionar esses momentos para que essa geração também cresça com essa possibilidade de criar laços e conexões com as outras pessoas. E, inclusive, pensando nisso, né, em conectar esses jovens, esses adolescentes, no dia 18 de julho vai acontecer um evento presencial aqui em São José dos Pinhais, que eu estou organizando, para reunir os jovens para uma tarde muito divertida de atividades para que eles possam interagir. Vai ser um momento de conexão em que vão ter brincadeiras, atividades, jogos, dinâmicas, vai ter um lanche. Então vai ser um momento que vai acontecer nas férias, porque a gente sabe que alguns adolescentes não têm a possibilidade de viajar, né? Às vezes por algum compromisso da família ou até mesmo por conta das condições, acabam ficando um período maior em casa. E nós sabemos também que depois da pandemia, muita gente acaba que não consegue fazer conexões fora da escola. Então, pensando nisso, esse evento é voltado para adolescentes entre 12 e 16 anos que possam ter um momento diferente de interação, que consigam passar um dia divertido, que tenha muita troca e que consigam aos pouquinhos voltar a estabelecer também essas conexões reais que depois da pandemia acabou ficando para trás. Travou? Certo. Se alguém tiver mais alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pergunta. Isso a Carol falou, né, que não tem esses eventos aqui para adolescentes e realmente, né, existem muitas colônias de férias que são voltadas para crianças, mas para adolescente também acaba sendo um pouco mais raro de encontrar. Então vai ser um momento diferente para esses adolescentes se conectarem. E caso vocês conheçam, né, algum adolescente que pode
se interessar por esse evento, se você é mãe, pai, educador e conhece alguém que pode gostar desse dia divertido, desse dia de atividades, compartilhe esse conteúdo. Nos próximos dias eu também vou divulgar um pouco mais sobre esse evento, então fiquem à vontade para convidar adolescentes também para participar. E nos próximos dias, né, vou trazer mais informações. E caso tenham dúvidas, também podem me chamar no direct e eu fico à disposição. Isso, podem me chamar pelo direct, também tem um link na minha bio que dá acesso direto ao meu WhatsApp, então podem me mandar mensagem, fiquem à vontade. E caso tenham alguma dúvida também, eu fico aqui à disposição. Ok? Certo? Então, eu agradeço a todos que participaram aqui desse momento comigo para fazer um bate-papo um pouco mais descontraído a respeito da geração alfa, né? Agradeço por todo mundo que comentou que ia participar, todo mundo que entrou aqui para compartilhar desse momento aqui comigo. Recebi bastante incentivo, fiquei muito feliz, me senti muito acolhida, me senti muito amada, né, por todos vocês que me mandaram mensagens e que também estiveram aqui comigo nesse momento. Essa foi minha primeira live, né, confesso que fiquei aqui um pouco nervosa, então muito obrigada pela paciência, né, a live caiu, obrigada por permanecerem, mesmo depois dessa falha técnica, e agradeço pelo carinho de vocês, por sempre me apoiarem e me incentivarem por aqui. Tá bom? Então, muito obrigada. Espero que vocês sigam aí com uma boa noite, que vocês consigam seguir com os compromissos de vocês e que tenham uma boa semana aí pela frente. Ok? Obrigada, Brenda, Carol, Rafa, obrigada. Boa noite. Sim, pode deixar, que eu já deixei salvo aqui para ficar gravado. Ok, então um beijo para vocês e boa noite. Até!